Oi, gente, tudo bem com vocês? Nessa aula e nas próximas, nós vamos comentar os julgados que fazem parte do informativo 1073 do Supremo Tribunal Federal. E aqui nessa ação direta de inconstitucionalidade, a gente vai saber se uma lei estadual, ela pode proibir o poder público, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que têm o controle acionário pertencente também ao poder público, de firmarem contratos que permitem a transferência do controle técnico, do controle administrativo e da gestão compartilhada. Bora? A situação que chega até o Supremo diz respeito a uma lei do estado de Santa Catarina que teve iniciativa parlamentar, ou seja, foi um deputado estadual que propôs essa lei. E essa lei, ela proíbe que o poder público e também que as empresas públicas e sociedades de economia mista, controladas pelo poder público, façam a transferência do controle administrativo, do controle financeiro e de gestão compartilhada das suas entidades. O governador de Santa Catarina, ele ajuizou então ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei estadual, contra essa proibição, e ele alegou vício formal, aquele vício formal que a doutrina chama de vício formal subjetivo, que é aquele vício que se dá no início do devido processo legislativo. Aqui, o governador de Santa Catarina está dizendo que competia a iniciativa de uma legislação nesse sentido ao governador do estado. Como a lei aprovada, ela foi de iniciativa de um deputado estadual, de iniciativa parlamentar, isso acabou desrespeitando a iniciativa privativa do governador para dispor sobre organização da administração pública. O que vocês acham? O STF, ele concordou com o Procurador-Geral da... Desculpa, não é o Procurador-Geral da República aqui, é o governador que foi autor dessa ação direta de inconstitucionalidade. Vocês acham que o Supremo concordou com os argumentos do governador de Santa Catarina? Sim, pessoal. O STF, ele concordou com os argumentos do governador de Santa Catarina e disse que existe sim um vício formal subjetivo, porque diante do princípio da simetria e analisando o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E da nossa Constituição, a gente tem que é de competência privativa do chefe do Poder Executivo Estadual a iniciativa de lei que dispõe sobre organização da administração pública estadual. Então, é de competência privativa a iniciativa dessa legislação do governador do estado de Santa Catarina. Por isso, existe um vício formal subjetivo nessa lei estadual que é de iniciativa parlamentar. E não só, o STF ele encontrou outros vícios formais, chamados de vícios formais orgânicos, que são aqueles vícios que estão na competência que é instituída na Constituição Federal. Isso porque, lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, a gente tem que é competência privativa da União legislar sobre direito civil e direito comercial. Essa lei do Estado de Santa Catarina legislou sobre direito comercial, porque atinge a liberdade negocial de empresas públicas e sociedades de economia mista. Por isso, o STF entendeu que há um vício formal orgânico. O Estado de Santa Catarina invadiu competência legislativa privativa da União. E não só, também existe um outro vício formal orgânico, porque essa lei estadual diz respeito ao comando do artigo 173, parágrafo 1º e incisos da Constituição Federal.
Lá nesse dispositivo constitucional, a gente tem que vai ser uma lei federal que vai disciplinar o regime jurídico próprio das empresas públicas e das sociedades de economia mista, que vão observar o regime jurídico das empresas privadas quanto às obrigações civis, comerciais, tributárias e trabalhistas. É então lei federal, lei da União, que disciplina o regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista. Essa lei estadual, ela não poderia ter disciplinado o regime jurídico de empresas públicas e de sociedades de economia mista no tocante à transferência do controle administrativo, financeiro e de gestão compartilhada. Isso porque já existe lei federal que disciplina a matéria. A gente está falando aqui do Estatuto das Empresas Públicas, a Lei 13.303 de 2016, que inclusive não proíbe a transferência do controle administrativo, do controle financeiro e de gestão compartilhada dessas entidades. Então, o Supremo concluiu que é inconstitucional lei estadual que veda o Poder Executivo e veda empresas públicas e sociedades de economia mista, cujo controle acionário pertence ao Estado, de assinarem contratos ou outros instrumentos congêneres que permitem a transferência do controle técnico, administrativo ou de gestão compartilhada. Eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê nas próximas aulas. Tchau, tchau!